Queria dizer que quando há, já não sei há quantos anos foi, não podia deixar de referir isso, o Carlos Cáceres Monteiro convidou-me para escrever na última página da Visão. E eu aceitei, sentindo o peso da responsabilidade, não fazendo ideia do que é que aquilo poderia ser. E depois escrevi as primeiras, com muito embaraço, com muito receio de que aquilo não pudesse ser o que as pessoas que me convidaram, neste caso o Cáceres Monteiro, estaria à espera. E ele disse uma coisa muito tranquilizadora, aliás, ele tinha uma presença tranquilizadora. Ele disse, é isto, agora é deixar criar o lastro. Não sei exatamente o que é que isso quer dizer, mas basicamente acho que era... Continua, pá, acho que era isso. E foi o que eu fiz. Portanto, eu queria... Já mencionei o Cáceres, queria mencionar o Pedro Camacho e a Cláudia Lobo, que vieram a seguir, e depois o Rui Tavares Guedes e a Mafalda Anjos, que vieram ainda a seguir a isso. Tenho que falar, evidentemente, no meu companheiro de crónica de página, que é o João Fazenda, que é um artista que vive em Londres e a quem eu mando um e-mail sobre o tema da crónica, às vezes não dizendo mais do que é sobre o António Costa. E ele que se desembrulhe. E isso não raras vezes o desenho do João Fazenda é a coisa mais engraçada daquela página e por isso eu queria referi-lo. E pronto, e de resto, o que acontece é que o meu processo de trabalho basicamente era mais ou menos isso que estava combinado com o Cáceres, era que a minha página, a última página da Visão, fosse uma espécie de contraponto humorístico com as páginas anteriores. Ou seja, que houvesse hipótese de, na última página, haver um olhar meio enviesado, meio estranho, sobre aquilo que tinha vindo a ser dito nas páginas anteriores. Escolher o tema principal, ou um dos temas mais proeminentes, etc. E tentar abordá-los de uma outra maneira. E, portanto, muitas vezes aquilo que eu escrevo sobre coisas da atualidade política, por exemplo. Outras vezes sobre a atualidade social, essas agradam-me mais. Por exemplo, quando uma empresa propõe comercializar estagiários, em princípio o meu trabalho está feito. Eu sei que vou ter uma tarde bem passada a escrever aquilo, vai ser rápido. Não sei se lembram desse caso. Portanto, era uma empresa que dizia temos temos estagiários a partir de 500 euros por mês, com uma taxa de ativação de 60 euros. Portanto, o estagiário, em princípio, chega e não faz nada. É preciso pagar a taxa de ativação e aí sim o estagiário começa a trabalhar, a mexer-se. Sim. Outras vezes, por exemplo, lembro-me de uma perplexidade que eu tive quando o programa Floribela começou a ir para o ar. Não sei se lembram dessa série, era uma série em que a protagonista, chamada Floribela, cantava uma canção em que dizia: eu sou rica em sonhos, mas pobre em ouro, pobres dos ricos que tanto têm, etc. E aquilo soou-me a qualquer coisa. Pareceu-me haver uma afinidade ideológica entre a Floribela e o Estado Novo, no sentido em que aquela alegria de ser pobre não era exatamente uma coisa nova. A música que todos nós conhecemos, dos Chutes e Pontapés, A Minha Casinha, eles só cantam essa quadra. Mas a Milu, se bem se lembram, cantava as várias quadras seguintes. A quadra seguinte era: tudo podem ter os nobres ou os ricos algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. Então não tem. E portanto pareceu-me, de facto, que havia uma afinidade clara. E eu escrevi um texto para a Visão chamado António de Oliveira Floribela. E o João Fazenda fez um desenho do Salazar com a saia da Floribela e tal. E recebi muitas cartas a dizer: desculpa, mas com a Floribela não se brinca, porque realmente... contribuiu para uma lição sobre aquilo que ofende e não ofende as pessoas, sobre crenças profundas que as pessoas têm e o que elas acham sobre o facto dessas crenças poderem ou não ser ofendidas. E isso é claro que quando eu espero receber cartas quando falo sobre Jesus Cristo, mas é bom que tenhamos todos a noção de que é possível receber cartas mesmo quando se fala sobre Floribela.
Por último, vem o meu tema favorito, que é a linguagem. É aquilo de que eu mais gosto de escrever, é sobre linguagem. E, por exemplo, eu fico eufórico quando descubro uma nova moda linguística. Por exemplo, hoje, eu não estive atento ao seu discurso, Sr. Primeiro-Ministro, mas hoje, quer entre a classe política, quer entre os jornalistas e os comentadores, há uma moda linguística que consiste em usar o infinitivo dos verbos. Por exemplo, dizer que é um prazer estar aqui, antes de mais nada, cumprimentar os presentes. Ou seja, são pessoas preguiçosas a ponto de nem sequer fazer a flexão do verbo. Não sei se já repararam nisso. É muito frequente. Comentadores de futebol, políticos, comentadores políticos também, dizer antes de mais nada que é isso. E é uma forma de falar curiosíssima para mim. Porque todas as frases podem ser antecedidas da expressão grande chefe índio. Grande chefe índio dizer que é um prazer estar aqui. Grande chefe índio cumprimentar todos os presentes. E portanto, quando isso acontece, é óbvio que eu fico muito satisfeito. A última moda que eu apanhei causa-me especial transtorno. São as pessoas que escrevem FODASSE. 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 Não sei se já receberam. Acontece com muita frequência. Alguém se assusta e manda um SMS de FODASSE. Pessoas indignam-se na internet e põem FODASSE. Escrever FODASSE, como sabem, é escrever uma obscenidade e dar um erro ortográfico. É falta de educação e é falta de educação. As duas coisas. Na verdade, não se trata de dizer uma obscenidade. Atenção. Escrever FODASSE é dizer uma obscenidade na forma tentada. É uma pessoa que quer ser mal criada e não consegue. O que prova que até para ser mal formado é preciso ter formação. E portanto, parece-me evidente que se trata de um problema. A culpa é do Ministério da Educação, como é óbvio, porque já não fica notas, Sr. Primeiro-Ministro. Porque, eu não sei se foi a vossa experiência, mas a minha foi, na escola nunca conjugamos este verbo. Conjugamos vários outros verbos, que raras vezes usamos, e este que é de uso cotidiano. Os miúdos chegam à universidade sem saber escrever. É uma vergonha. Bom, acho que tocámos todos os grandes temas principais. Portanto, está na hora de... Não sei quanto mais tempo temos, mas eu adorava que pudéssemos conversar uns com os outros. Não é frequente eu estar frente a frente com pessoas que... Quer dizer, leem o que eu escrevo. Eu já agora, só antes das primeiras perguntas, vou enganhar um bocadinho para vocês terem tempo de se lembrar de uma, para não ficar aquele silêncio embaraçoso. Uma vez, eu fui apresentar um livro do João Céu e Silva, que é um jornalista do DN, que tinha feito um livro de entrevistas ao Saramago. Eu fui apresentar esse livro, o Saramago não foi, estava em Lanzarote, mas mandou uma mensagem. E ele escreveu, falando sobre todos os presentes, e quando chegou a minha vez ele disse assim: Ricardo Araújo Pereira, que eu prezo mais do que ele imagina, e era verdade, porque eu imaginava que era zero, portanto, tudo o que seja acima disso é mais. E ele disse: Ricardo Araújo Pereira, que eu começo a ler a visão pelo fim. E eu fiquei muito orgulhoso durante uns 30 segundos, porque José Saramago dizia que começava a ler a visão pelo fim. E depois eu pensei, provavelmente é porque o Lobo Antunes escreve no princípio. Estratégia para evitar. Muito bem. Será que conseguimos conversar? Levante o braço, eu sei que não tem microfone. Sim, minha senhora, diga. Sim, diga, eu depois repito para a sala toda. Se alguém se irritou, é essa a sua pergunta?
Isto está a funcionar pior do que eu previa. Não consigo ouvir bem, diga. Se alguém se indignou com o conteúdo das minhas crónicas ao ponto de tentar condicionar-me, é isso? Obrigado, sim. Não sei se é tentar condicionar, mas, por exemplo, eu fui processado já por crónicas, porque, quer dizer, não me orgulho muito disso. Foi, aliás, um período bastante desagradável da minha vida, porque eu faço um programa chamado Governo Sombra, e houve uma altura da minha vida em que nós chegávamos ao Governo Sombra e o João Miguel Tavares, meu companheiro de programa, entrava no estúdio todo orgulhoso, todo importante, que estava a ser processado por José Sócrates. E eu entrava a seguir cabisbaixo, porque estava a ser processado por Zezé Camarinha. Havia uma diferença de estatuto muito clara entre nós. O que tinha acontecido é o seguinte: Zezé Camarinha tinha lançado um livro chamado O Último Macho Man Português. E eu, com risco para a minha própria saúde, li o livro e fiz uma espécie de recensão crítica nas páginas da Visão. O texto chamava-se A Apologia da Homossexualidade em Zezé Camarinha. Lamentavelmente, alguém foi dizer a Zezé Camarinha o que é que a palavra apologia queria dizer. E ele processou. Aliás, a questão era, o livro era, quer dizer, inquietante, no sentido em que, página 9, eu gosto muito de mulheres. Página 12, os meus filhos sabem perfeitamente quanto eu gosto de mulheres. Página 15, quem gosta muito de mulheres sou eu, atenção. E assim sucessivamente, aquela insistência num ponto, parecia-me tentar camuflar alguma insegurança. E havia 2 ou 3 outros indícios. E portanto eu escrevi sobre isso, escrevi sobre o facto de Zezé Camarinha ser um autor que, enfim, talvez não fosse ainda um Homo sapiens sapiens, estava num estado de desenvolvimento ligeiramente anterior a isso. Felizmente, em Portugal, quando nós somos processados por delito de liberdade de expressão, nenhum juiz está interessado em condenar-nos. E por isso é muito fácil ir ao tribunal defender-nos. Era uma juíza, neste caso. Ela punha só a bola a saltar para eu chutar para dentro da baliza. Era facílimo. Ela disse: o senhor, isto é exagero da sua parte, não é? Sim, é. O senhor não quer dizer realmente isto, não é? São ironias. Sim, senhor, são ironias. Quando o senhor diz que ele não é ainda um Homo sapiens sapiens, não está a dizer exatamente isto, pois não, sabe que ele é. Sim, nesse ponto eu respondi: sim, Sr. Juiz, eu sei que ele já é, não gostava de ser eu a provar que ele é um Homo sapiens sapiens. Parece uma tarefa complicada. E a juíza fez: eu não vou por isso, não vou por isso. E portanto acaba por ser mais fácil do que... assusta menos, sempre, do que parece. Mas eu respondi à pergunta, não sei bem. Diga o Sr. Tar. Quem é o Ricardo Araújo Pereira? Essa é a pergunta, não é? É uma pergunta de teor filosófico. Cuja resposta deve ser aborrecida, calculo. Eu suponho que sim. Eu não tenho muito para lhe dizer sobre nesse ponto. Eu sou, quer dizer, é o que está na biografia. Não há grande coisa a dizer, portanto a biografia acaba sempre, não sei se já reparou nisso, acaba sempre com o facto mais importante, que é o sócio número 12.049 da Sport Lisboa e Benfica. Assim, as pessoas que veiaram, minha senhora, eu sei quem é, devemos nos encontrar lá fora. É o facto mais saliente esse, talvez. O senhor está surpreendido, não é? Mas, repara, quer dizer, não é a primeira vez que digo isso, mas a minha relação com o Benfica é mais profunda do que parece, no sentido em que no dia 23 de agosto de 2003 eu tive uma filha e o Benfica nesse mesmo dia ganhou ao Vitória de Guimarães. No mesmo dia ganhou ao Vitória de Guimarães. E no dia 5 de março, podem ir verificar, no dia 6 de março de 2005, eu tive outra filha e no mesmo dia o Benfica ganhou a Nacional da Madeira. E portanto é óbvio para mim que se eu tiver filhas todos os domingos e algumas à quarta-feira, ninguém para o Benfica. Certo que a minha mulher não está empenhada neste projeto, portanto,
Mas se houver um grupo de senhoras verdadeiramente benfiquistas podem inscrever-se e acho que poderemos fazer do Benfica um grande do futebol europeu. Vejo alguns olhos a brilhar. Algumas pessoas do sexo masculino também. Infelizmente não funciona. Sim, o senhor... É uma pergunta ou está vago? É uma pergunta. Dado que estamos num festival de uma revista e falámos da liberdade de expressão, qual é a sua opinião sobre os limites do humor? Certo, agradeço. Uma vez que estamos num festival, enfim, sobre uma revista e tal, qual é a minha opinião sobre os limites do humor? É uma pergunta que se faz muitas vezes. E atenção, não me importa nada de responder a ela, até porque acho importante. Eu creio que os limites do humor são aqueles que o humorista acha que devem ser. Eu não faço, ou sinto-me se calhar desconfortável de fazer humor sobre determinados temas. Não imponho esse meu desconforto aos outros. Se os outros não se sentirem desconfortáveis com isso, por mim, encantado. Mas também não admito que me venham impor a mim restrições. Porque, como eu dizia no princípio, a propósito da Floribela, há sempre alguém para quem um tema é sagrado. Repara, já agora, se calhar só para terminar, uma vez, na altura em que o engenheiro José Sócrates estava a tentar convencer-nos a todos que a salvação deste país era um computador chamado Magalhães, uma vez que o Magalhães era o Messias, os meus amigos e eu fizemos uma Eucaristia sobre o Magalhães. Eu estava vestido de padre, o Magalhães estava atrás, na cruz. Na altura da comunhão eu dava, em vez da hóstia, dava o disco de instalação do Magalhães na língua dos crentes. Em vez de lermos da Bíblia, líamos do Manual de Instruções do Magalhães. Como é óbvio, no dia seguinte houve protestos. O presidente da Conferência Episcopal, um homem chamado Manuel Mourujão, disse: uma coisa é fazer humor... Eu não sei se ele fala assim. Eu li as declarações só, mas o que ele disse foi: uma coisa é fazer humor com as ondas do mar, outra coisa é brincar com a Eucaristia. E eu garanto-vos que eu adorava fazer um programa de sólidos 25 minutos de humor sobre as ondas do mar. Mas aposto o que quiserem que no fim do programa, a estação televisiva onde esse programa passasse receberia telefonemas de pescadores, biólogos marinhos, surfistas e basicamente toda a gente para quem o mar seja sagrado. Telefonaria a dizer: epá, vai, mas é fazer pouco de Eucaristia, porque o mar não se brinca. Pá. E portanto esse é o ponto. Não sei se me faço entender. Ou seja, há sempre alguém para quem o tema de que se está a falar é sagrado. A gente pode fazer uma experiência aqui hoje. A gente pode dizer: ok, vamos hoje decidir aqui quais são os limites do humor, quais são os temas que não se podem abordar. Diga, o Sporting, com certeza, o Sporting chega. Sua mãe não se fala, certo? O Sr. Primeiro-Ministro está aqui, não se fala do Sr. Primeiro-Ministro, com certeza, é ótimo. O meu partido, o Presidente, etc. A Floribela, o mar, a Eucaristia. Garanto-vos que no fim dessa pequena sondagem ninguém vai poder falar sobre coisa nenhuma. E portanto é o preço a pagar, e não é um preço assim tão alto a pagar, por viver numa sociedade livre, é às vezes a gente ouvir coisas que não gosta muito. É isso. Muito obrigado. De repente parecia um comício, não foi? Eu senti que mais 30 segundos daquilo e eu saía daqui liderando uma plateia e descíamos à Avenida Liberdade. Tomamos o Terreiro do Paço, aqueles mistérios todos e tal, e depomos este senhor que aqui está. Muito bem. Não sei se têm mais questões. Muito obrigado. A pergunta é se isso pode acontecer um dia, se eu alguma vez posso ir para a política a sério. Se tudo correr bem, não. Não, repare, a questão é... Não é uma... Isso não me passa pela cabeça, evidentemente, por mais do que uma razão. Mais do que uma razão. Não, quer dizer, porque é óbvio que não saberia fazê-lo. Há pessoas que isso não é um impedimento, mas
incluindo os presentes, atenção. Atenção, estou impressionadíssimo, Sr. Primeiro-Ministro, impressionadíssimo. Um acordo com o PCP, agora outro com o PEV, outro com o Bloco, ontem um com o PSD. É impressionante. O CDS deve estar magoadíssimo. Aquela gorda que ninguém tira para dançar. Não sei o que se passa com o CDS, mas está no canto da sala a pensar, mas o que é que eu tenho? Enfim, mas o fundamental é o seguinte: o meu trabalho é fazer povo do Primeiro-Ministro. Ser Primeiro-Ministro é uma despromoção que eu não aceitaria. É óbvio que ganha-se melhor, é tudo melhor na minha posição. Isto, não se preocupe. Bom, creio que foi isto. Fica assim, emocionante, embaraçoso no fim, não é? Mas sim, estas pessoas querem... O que é que me ofende? O que é que me ofende a mim? Muito obrigado. Filipe Luís, jornalista da Visão. O que é que me ofende? Quer dizer, eu tento ser resistente à ofensa. Eu sei que isso parece ser contracorrente nos tempos atuais, em que parece que ser ofendido, ser ofendido é um estatuto. Para já dota-nos imediatamente de uma autoridade inquestionável. Alguma coisa parece ter mudado naquilo que a gente chamaria a fenomenologia da ofensa, não é? Antigamente, para uma pessoa ser ofendida, uma pessoa dizia, olha, desculpe, está a olhar para mim com as mãos assim e se ofende. E uma terceira parte desinteressada diria, não é plausível que tu te ofendas com uma ninharia. Hoje, isso não é assim. Uma pessoa que reclama ter sido ofendida é imediatamente dotada de uma autoridade que não se pode questionar, sob pena de ser mais ofensivo ainda. Ser resistente à ofensa sempre foi uma característica positiva. A gente não dizia, esse tipo não se ofende com nada, estúpido. Não era, isso não é uma característica negativa, ser resistente à ofensa, antes pelo contrário. Mas hoje, ser ofendido parece um estatuto. E é uma maneira de facto, acabar com o debate. Uma coisa é dizer eu não concordo com isso. Se uma pessoa diz uma coisa e outra diz eu não concordo, a gente discute. Eu não concordo e apresento porquê, o outro apresenta porque é que não concorda com a discordância e assim sucessivamente até ao infinito. Quando eu digo uma coisa e alguém diz isso ofende, a conversa acaba. Porque eu não posso dizer, não, isto não te ofende. Ou, outra maneira de acabar com a conversa, outra razão pela qual se acaba com a conversa é porque a pessoa que diz isso ofende, imediatamente faz um juízo moral sobre a outra pessoa. Imediatamente fica num plano moral superior. Que é, tu não percebeste, tu és um selvagem que não tem sensibilidade suficiente para compreender que o que estás a dizer me ofende. E portanto isso é, acho eu, uma maneira de acabar com as conversas. Qual era a pergunta? Sim, dito isto eu tento não me ofender com grandes coisas. Eu acho até que uma vez, deixa-me contar-lhe esta história, assim, se calhar acabamos com isto, é uma história bastante edificante. Uma vez eu fui ver o Benfica-Porto. Ganhámos 1-0, gol de Saviola, não se preocupem. E eu estava a estacionar no Colombo. O Colombo já estava cheio, completamente cheio. Mas havia uma zona do parque do Colombo que estava completamente vazia, só que estava lá um segurança, coitado, a cumprir ordens que não levantava a cancela. As pessoas estavam furiosas. E nisto ele finalmente recebeu ordens para levantar a cancela e as pessoas começaram a estacionar lá e a sair dos carros. E um automobilista mais incomodado saiu do carro e disse ao segurança, você é um palhaço. E o segurança disse, não, você é que é um palhaço. Não, você é que é um palhaço. E gerou-se aquela situação que todos conhecemos, não é? De dois homens com o peito para a frente a dizerem, você é um palhaço, você é que é um palhaço. Eu não gosto de ver zaragatas, mas também não gosto de perder o Benfica-Porto. Portanto, achei que talvez fosse bom intervir, mas de uma forma que não me fizesse perder o Benfica-Porto. E por isso, quando eles estavam a dizer você é um palhaço, você que é um palhaço, naquele pré-luta, eu disse de longe, ei, eu é que sou um palhaço. E eles olharam para mim, olharam um para o outro e foram à sua vida.
conto moral. Isso ficou claro o que é que este conto moral pretendia dizer. Mas às vezes ofender-nos a nós próprios é quase uma espécie de ótima vacina. Muito bem, acho que é isto. Então, temos um debate a seguir, não é? Temos um debate para fazer. É isso? Mais uma questão? Sim, com certeza. Por mim, à vontade. Eu não sei quem é que manda aqui, mas... Diga. O Ricardo começou por estudar jornalismo, comunicação social e queria ser jornalista. Certo. Eu estou a ler nos lábios só, sim, mas diga. Continue. Depois fugiu da TVI, principalmente. Certo. Foi estagiário e hoje em dia tem um lugar de destaque, tanto na Visão como na TVI 24. O que é que correu mal? Sim, portanto, eu comecei como jornalista, foi o que disse, não é? Comecei como jornalista e agora, enfim, o que é que correu mal, sim, para chegar aqui? Não, na verdade, agora é que vamos mesmo terminar. Na verdade, correu bem, acho eu, correu bem para mim e correu bem para o jornalismo português, por não contar comigo. Eu vou contar uma história que também é, aliás, uma história que eu contei na Visão, isso é curioso, ainda bem que acabamos assim. Obrigado pelo seu contributo, porque assim acho que é uma maneira ótima de fechar. É uma história que eu contei na Visão e essa crónica integra os vários livros do 9º ano e do 10º ano e não sei o quê, e é por isso que o nosso ensino está como está. Mas sim, muitos filhos de colegas meus às vezes me telefonam para dizer azedamente que eu sou o TPC deles nesse dia. Têm que me interpretar para tentar perceber o que é que eu disse. Uma dessas crónicas foi essa que eu vou contar agora e que explica, acho eu, bastante bem a razão pela qual o jornalismo está melhor sem mim. Portanto, quando eu acabei a universidade, eu fui trabalhar para o Jornal de Letras. No final do curso, as pessoas inscreviam-se candidatavam-se a estágios. Toda a gente queria ir para o Público, para o Expresso, para a SIC, para a TVI, etc. Eu disse JL e entrei, até porque mais ninguém se candidatou. Cheguei ao JL e devo dizer-vos já agora, eu sei que isto é sobre a Visão, mas já agora permitam-me uma nota marginal sobre o JL, que é um sítio onde dos sítios onde eu mais me diverti a trabalhar. Está ali um senhor que faz, eu não sei exatamente como é que se designa o seu trabalho, mas que pagina coisas. E ele tem um colega que infelizmente já se reformou, chamado Miguel Eduardo Serrano, que era das pessoas mais divertidas que eu conheci na vida, sobretudo quando se irritava. Tinha um talento para combinar palavras obscenas de uma forma absolutamente nova, que eu nunca mais vi. No JL, basicamente há uma liberdade em que a gente pode fazer o que lhe apetece. E uma vez eu propus ao José Carlos Vasconcelos ir entrevistar uma escritora de que eu gosto muito, chamada Adília Lopes. Eu tinha um objetivo muito claro. Há um poema da Adília Lopes que se chama Autobiografia Sumária. O poema só tem 3 linhas. Os meus gatos gostam de brincar com as minhas baratas. O que eu queria, e foi o que eu fiz, sentei-me à frente da Adília Lopes e a primeira coisa que eu disse foi, sabe, aquele poema, a Autobiografia Sumária, também é um resumo da minha vida. Os meus gatos, ou seja, aquilo que em mim é felino, é cruel, é aguçado, gostam de brincar com as minhas baratas. Ou seja, com aquilo que em mim é reles, é sujo, é vil. E fez-se um silêncio, que eu interpretei como a escritora a pensar, este rapaz, atenção a este rapaz, que ele vai muito, muito longe. No fim desse silêncio, a Adília Lopes disse exato, não, o que se passa é que eu tenho gatos e moro numa casa velha e por isso às vezes há baratas na cozinha. E os meus gatos gostam de ir para... Quando ela fez o gesto das patinhas, eu pensei, isto há uma lição importante que é não estar mais em esperto. E portanto, eu devia ter desconfiado, não é? Como leitor da Adília Lopes, eu devia ter desconfiado que havia ali uma simplicidade declarativa, desarmante da parte da Adília Lopes, que pretende significar que a vida dela não é mais do que isso, do que ela ser uma pessoa cujos gatos gostam de brincar com os seus baratos. O meu poema também não é mau, atenção, acho eu. Não é o que ela escreveu. E portanto, este era o tipo de coisa que me acontecia enquanto eu era jornalista. Pareceu-me muito óbvio que as coisas que me aconteciam enquanto jornalista não eram jornalismo, eram comédia. E, portanto, o universo encarregou-se de me orientar para o sítio certo. Foi isso que aconteceu. Muito obrigado.